O assessor de imprensa faz muito isso. Sim. Uhum. E eu acabei tendo uma experiência muito boa com essa questão de assessoria de imprensa, porque vocês acompanharam aquela vacinação em massa que aconteceu em Serrana, em 2021, Uhum. no pico da pandemia. Aham. E É o Projeto S? Acho que Projeto foi uma S. das primeiras cidades do Brasil, né? Alguma Foi coisa a assim. primeira cidade Foi a do primeira? Brasil e foi um projeto pioneiro mundial. Então, enquanto o Instituto Butantan veio com um projeto de pesquisa, né, um estudo de pesquisa, ao mesmo tempo a vacina foi ofertada e o meu papel era ser o único assessor que intermediava essa comunicação com o Instituto Butantan, com a cidade, que teve que ser uma comunicação mais bairrista, mais interiorana, por mais que Serrana está do lado de Ribeirão, mas a comunicação foi através das redes sociais e automaticamente a gente também teve que fazer paralelamente a comunicação com a mídia regional, nacional e internacional. Então, assim, foi uma baita experiência. Durante 2 meses, 60 dias, praticamente a gente produziu aí 300 matérias, rádio, TV, jornais, tudo. Fantástico, Globo, ali a Band, não, todos esses canais. Eu lembro que teve uma situação que eu cheguei, a gente atendia tanta imprensa, né, nesse momento do Projeto S, que um dia eu cheguei na minha sogra, num domingo, mas estava tão tenso, né, essa questão do trabalho, eu já tinha até esquecido. Aí estava passando a matéria que a gente produziu ali junto com os jornalistas da Globo, estava passando o Fantástico. Eu falei, tá passando na cidade. Se tornou uma coisa normal naqueles dias, né? Mas eu sabia da importância, aquilo me abriu portas para falar com jornalistas do Brasil e do mundo inteiro. Então, hoje eu posso me considerar um cara abençoado por ter um network muito bom com jornalistas a nível internacional. Hoje Isso é bom, que abre portas, né? Como você falou, né? Demais, Tendo esses contatos aí. E, assim, para quem é leigo nessa parte aí de comunicação, de assessoria de imprensa, eu, no caso, não entendo quase nada. Como que funciona nesse exemplo aí do Projeto S? Vocês preparavam os releases para poder oferecer para esses meios de comunicação? Ou era algo mais individualizado? Cada meio de comunicação entrava em contato com você, aí você preparava uma entrevista de alguém do governo para participar? Não dava tempo de preparar nada. Como que era feito, assim, no dia a dia do trabalho? A gente recebia as atualizações sobre o andamento do projeto via Instituto Butantan. E essa informação a gente trabalhava ela para ela ficar bem customizada e personalizada para a cidade de Serrana. Então, a atualização dos próximos grupos, aquela comunicação mais simples fazia dessa forma, porque a nossa comunicação não era comunicação técnica científica, mas era a comunicação da cidade. Certo. Comunicação oficial e institucional da cidade. Então, essa comunicação passava por nós. E não dava tempo de preparar release, não dava tempo de preparar nada, não. Era tudo ali no bate-pronto mesmo. E eu tinha sempre o prefeito, que é o atual prefeito, o Léo Capitelli, ele que fazia todas as entrevistas, era a pessoa mais preparada para responder aquele momento. Então, foi tranquilo, assim, né? Para nós que somos do meio, que gostamos disso, mas foi também muito intenso. Mas não dava tempo de preparar todo o briefing, toda a pauta, todo o script certinho para as entrevistas, não. Era tudo muito dinâmico. Para você ter uma noção, a gente atendia a imprensa, independente do jornal, às vezes no carro, não dava tempo. Tem como entrar agora o prefeito? Tem como? Quem é que vai falar? A secretária da saúde que vai falar? Quem é que vai dizer? E aí tinha que ser rápido, não dava tempo de não atender. Tinha que aproveitar e também precisava falar só aquilo que dava para falar. E foi acontecendo, assim, foram 60 dias bem intenso nessa parte de gestão da comunicação. Com um olhar mais estratégico, um olhar mais clínico para tudo que estava acontecendo, mesmo a gente bem cansado, a gente não dormia, assim, era até 1h da manhã, estava atendendo a imprensa, no outro dia, 5h da manhã, tinha gente de imprensa vindo de todo lugar, porque era um momento tenso, global, e a gente estava ali fazendo a gestão dessa comunicação, porque a vacinação em massa estava acontecendo ali. Então, enquanto acontecia a vacinação, nós tínhamos que ter o cuidado de passar a informação correta. E
não teve problema em passar a comunicação correta, porque a gente só tinha que atualizar o que estava acontecendo. Então, foi uma baita experiência do ponto de vista aí da comunicação, da assessoria de imprensa, e o projeto também foi bem sucedido. E essas informações oficiais vocês recebiam da Secretaria de Saúde? Como é que era? E repassava? Qual que era o cuidado que vocês tinham com a informação? As informações atualizadas, elas vinham sempre através do Instituto Butantan, conectada com a Secretaria de Comunicação ali do governo. Então, a comunicação oficial sobre as demandas do projeto, sim. Agora, a comunicação da cidade estava ali a nossa responsabilidade mesmo. Entendi. Então, a atualização da quantidade de pessoas que eram feitas era através da Secretaria com o Butantan. Com o Butantan. Tudo automatizado, tudo sistematizado, tudo bem... Foi montada uma estrutura de guerra mesmo, assim. Então, foi tudo muito rápido, tudo muito organizado. E coube a nós apenas fazer essa parte aí da gestão da comunicação. Legal. Nós tivemos algumas situações inusitadas, onde a comunicação que, no primeiro momento, foi disparada via ali Instituto Butantan para os celulares dos moradores, ela não foi compreendida. Então, nós tivemos que entrar em ação e fazer uma comunicação mais clara e mais interiorana ali, sabendo mesmo como falar. Essa comunicação que você está falando, aquela automática que é feita Isso. Igual a gente recebeu esses tempos atrás sobre... Exato. O que eles falaram nessa SMS não era para avisar a população, né? Olha, você precisa ir na escola X e tal. Aí eles entravam em contato com a gente. E eu estava ali na parte da comunicação da prefeitura, então nós tínhamos que depois trabalhar em cima para fazer essa comunicação e dizer que essa... era SMS. Isso, SMS. Entendi. Entendi. Cara... É porque espantou, né? Tipo assim, eu nunca recebo nada do nada. Governo, de repente eu recebo foi igual essas semanas atrás que a gente recebeu da Defesa Civil, um alerta nos celulares. Não é nem SMS, não. Era do sistema do celular. Sim. Tanto Android quanto iOS, os iPhones. Aqui no Brasil foi a primeira vez que eu vi isso daí. Nunca tinha visto. Pois é. Não, tanto que a gente recebeu a mensagem e falou, não, isso aqui nunca aconteceu. Vai acabar o Ribeirão Preto, vai ser destruído. Era de chuva, não era? Era. Vai ser pior que aconteceu lá em 94, 95, né? Eu lembro dessa... Mas você sabe que é um baita desafio, dependendo do projeto, da complexidade do projeto, você fazer a comunicação e acertar. Porque se o projeto ele é muito complexo, por mais que você pensa, na hora de você elaborar a estratégia, é uma coisa. Agora, na hora de executar, você tem que passar pela... Por mais que hoje a gente está falando de outra realidade, né? Bem diferente de 2020, 2021. A gente tem a IA, tem vários outros recursos, várias outras ferramentas. Mas, mesmo assim, o componente ser humano é importantíssimo para fazer essa disseminação de forma correta. Então, em algum momento, às vezes, alguma coisa vai precisar de retrabalho, e esse aí é o papel de quem trabalha na comunicação, assessoria, quem tem esse desafio aí de fazer aquele projeto acontecer, que não necessariamente, às vezes, é marketing, é apenas uma comunicação institucional. É isso que você falou, né, desse alerta que teve aí de chuva. É importante de mencionar também que tem a ver com comunicação, isso que eu vou falar, de ter o cuidado de não alarmar o povo, né? Tipo assim, igual, era uma chuva forte, tal, beleza, né? Mas eu acho que esse tipo de recurso tem que ser usado numa situação um pouco mais crítica. Eu vou te dar um exemplo, né? Já falei que outras vezes já morei nos Estados Unidos, né? Eu recebi a Amber Alert, acho que foi umas 3 vezes só, durante 4 anos. 2 vezes eu acho que foi de nevasca braba, assim, que não podia nem sair de casa. 2 vezes foi isso. E uma foi um rapto de uma criança. Que um cara tinha raptado uma menina, cidade X, e aí mandaram só falando, a menina foi raptada por o carro cor tal, modelo tal, placa tal. E cidade tal. Falava isso. Tanto é que, tipo assim, 40 minutos depois, uma pessoa de outra cidade viu o cara na pista com o carro e chamou a polícia e pegaram ele 40 minutos depois, por conta do aviso. Né? Então, tipo assim, é realmente uma situação crítica.
Agora, uma chuva um pouco mais forte já manda o alerta. Tipo assim, isso pode acabar descredibilizando o recurso. Sim. E acho que na comunicação isso também tem a ver, né? De você dosar o nível de urgência daquele discurso que você quer dar, né? Como que você entende isso? Não, é dessa forma mesmo. Porque dependendo da urgência, você vai calibrar mais, né? Você vai usar os recursos que você tem. Senão acaba descredibilizando, né, o recurso. É igual a historinha do lobo da criança. Né? Que a criança fala que vai... socorro, socorro, lobo vai me pegar. E a mãe vai lá ver... é só brincadeira. Socorro, lobo vai me pegar. A mãe vai lá ver, era brincadeira. A terceira vez que a criança grita, socorro, lobo. A mãe não vai porque é brincadeira. Perdeu a vida. Até em casa eu faço isso pras crianças também, né? Que a minha esposa Bianca, às vezes, participa aí, um abraço pra ela. Ela detesta insetos, assim, de ver e de ficar desesperada. Mas, assim, às vezes é um besorrinho, né? E aí, a minha filha, que é a criança mais velha, aprende e é do mesmo jeito. Vê um bicho, faz um auê, né? Ela fala, louco, Estela, isso aí é um besouro, é um mosquitinho. Isso aí, calma, filha, não é assim também. Uma hora que for um escorpião, eu vou achar que é exagero seu. Sim. Então, até nisso, né? Você vê que a comunicação faz parte do ser humano, né? Sim. Em tudo na vida, né? Sim. É interessante isso, né? Quando a gente começa a prestar atenção nesses detalhes, assim, da nossa vida cotidiana, né? Cara, e falando em comunicação, você vem do rádio, né? Sim. Você acha que em algum momento internet vai superar TV e rádio? Não acredito que vai superar, mas está se adaptando. Este modelo aqui que nós estamos fazendo de podcast é um modelo atual de rádio. Né? É uma adaptação do rádio com a TV, porque a gente está fazendo um videocast, né? Sim. Então, eu acredito que vai se adaptar, porque o rádio trabalha muito com a imaginação, né? Então, até hoje, tem muito sucesso os podcasts que não tem a imagem, né? Que é só o podcast mesmo. Os maiores, né? Não tem imagem. Por exemplo, eu trabalho home office, então o tempo todo que eu posso fazer alguma atividade que eu não preciso me concentrar, eu deixo algum podcast. Às vezes tem até a imagem, mas eu não fico assistindo. Então, até o YouTube eu ouço como rádio. YouTube. Exato. Eu coloco os vídeos na playlist e vou ouvindo. Eu acredito que não vai substituir, não vai se adaptar. É verdade. E a gente estava falando há pouco sobre o Projeto OS, né, que foi um case aí de sucesso. Esse foi o projeto mais desafiador, mais difícil que você já atuou, ou teve outros? Na sequência, teve a campanha do Pablo. Mas o Projeto S ainda foi mais intenso, até porque na campanha do Pablo eu não era o único responsável pela comunicação, né? Então, a gente tinha outras pessoas e foi a nível nacional. Porém, eu tinha a Luma, que era a nossa chefe, e nós tínhamos outros parceiros, jornalistas ali, trabalhando junto. Agora, no Projeto S, eu era o único assessor de imprensa. Então, foi... Aí